Olá, galera! Botei um filtro que hoje eu tô babado, viu? Bom, vamos começar a live de hoje. A live de hoje é sobre o impacto das fake news e o que é considerado fake news na sociedade de hoje. A gente tem uma especialista no assunto. Toda semana, né, eu tenho algumas sugestões de pauta. Vocês estão sabendo aí que a quarentena eu tô aproveitando pra gente ter aulas de diferentes coisas, sobre política, sobre coisas que podem acrescentar a gente de alguma maneira na sociedade. Coisas que a gente precisa saber na sociedade. Então, eu não faço isso do nada, né? Eu tenho aí um monte de pessoas, de profissionais que me ajudam, me dão sugestões de pauta, me indicam profissionais para falarem sobre isso e tal, e me ajudam aí profissionalmente para não fazer nenhuma besteira, já que eu tô aqui aprendendo e influenciando essas não sei quantas milhões de pessoas também a aprenderem junto. E a gente também vai falar sobre isso, sobre algoritmos e o quanto que a minha rede de seguidores e fãs, etc., atinge uma quantidade muito significativa de pessoas, independente de você me seguir ou não. Acaba impactando pessoas. Se você me segue, acaba impactando uma pessoa que te segue. E vai aí, esse é um analítico que parece que não tem fim. A gente vai chamar uma especialista aqui hoje para explicar sobre isso pra gente. Quando me fizeram essa sugestão de pauta, eu até falei assim, cara, fake news, o que eu tenho... Como que eu posso acrescentar falando de fake news? Eu falei, por que isso é importante? É só fofoquinha, fofoca não... O que fofoca tem de importante nessa história? E achei meio... E aí me explicaram, olha, isso tem muito, isso muda a forma com que a sociedade vive hoje em dia, as estratégias que as pessoas, tudo que a gente está vivendo hoje em dia, o fato de estar todo mundo conectado, faz com que uma coisa que fez pra gente, que foi criada pra gente se conectar, acabou fazendo com que o mundo se dividisse em dois lados. Eu falei pra todo mundo, aí daí ontem, coincidentemente, depois de a gente já ter marcado, eu acabei sendo vítima de uma dessas redes loucas aí, usando minha imagem dos meus fãs, whatever, pra praticar um crime de racismo. E aí, na mesma hora que aconteceu, a pessoa que me indicou pra fazer essa live falou, tá vendo? Isso impacta sim, não é só fofoquinha, isso vira coisa séria, isso vira crime, etc. E é atrás disso que a gente tá, de entender. E daí eu falei nos meus stories, né, porque logo depois ela falou pra mim, assiste esse filme, tá no Netflix, chama Privacidade Hackeada. Eu postei aí pra galera assistir esse filme. É um filme que ele explica muito sobre como as redes sociais, quando a gente pega os aplicativos, por exemplo. Vocês viram esse último aplicativo que transformava o homem em mulher, a mulher em homem? Alguém mais não tá ouvindo ela? Bom, espero que esteja todo mundo me ouvindo, né? Me ouvindo? Bom, eu não sei se vocês viram, mas esse aplicativo que tava todo mundo usando, da mulher virar homem, homem virar mulher, assim, a cara, né? Era uma forma de roubo, não, mas porque tem os termos lá de aceitação, né? Quando você aceita os termos de condições de um aplicativo, você tá ali liberando um monte de coisas que a gente, na maioria, com uma preguiça, não lê. E normalmente a gente tá ali liberando todas as datas no caso, dados, né? Do nosso telefone, o que a gente se interessa, o que a gente compartilha, o que a gente conversa no nosso celular. E esse filme explica muito como algumas eleições no mundo inteiro, alguns governos e estratégias que até então contratam empresas que se chamam empresas de marketing, né, marketing de trabalho, usam essa coisa do ódio, né, desse espalhar o ódio, dessa polarização de ou você é X ou você é Y, para juntar e fazer um marketing de uma coisa X ou de uma coisa Y, porque
na psicologia, o ser humano dá mais atenção para quando é uma coisa negativa do que positiva. Isso aí eu perguntei antes, tá, gente? Eu não tô tirando de mim, não. Eu falei com profissionais. E também tem isso de o ser humano ser um ser, né, que ele vai atrás de onde a maioria tá indo. Então, essas redes de dados usam essas coisas da internet para influenciar as nossas decisões na vida, nas eleições, em tudo, o que a gente gosta, o que a gente não. Bom, quem assistiu o filme vai entender do que a gente tá falando. Quem não assistiu, assim que a gente acabar a live, vai no Netflix, tá lá. Privacidade hackeada. Eu vou chamar agora ela aqui, foi só uma introdução para explicar para vocês o porquê disso, né? Eu quando me falaram, eu falei, mas falar sobre fofoca, será que isso é importante? E é muito mais do que fofoca, gente. Isso tá mudando a forma como o nosso mundo tá vivendo. Vou chamar aqui a Alana Rizzo. Ela é uma jornalista, consultora especializada em comunicação e política. Ela passou pelas principais redações do país, foi diretora da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela tem mestrado em comunicação. Assim, ela é um crânio maravilhoso. O currículo é tão grande que, meu Deus, eu ia ficar o dia inteiro só lendo aqui. Eu vou chamar o Instagram que ela usa. Eu vou botar meu filtro, porque hoje, gente, eu tô a cara da espinha. Oi! Oi, oi, tudo bom? Tudo bem? Muito obrigada por aceitar fazer aqui a live. Que isso, Prazer. deixa eu arrumar a câmera aqui. Prazer todo meu, prazer todo meu. Boa noite aí para todos os seguidores, para todo mundo que está acompanhando a gente. Quando eu postei, falaram assim, meu Deus, ela é um gênio, você vai falar com ela, meu Deus, meu Deus. Eu falei, até parece. Eu vou até estudar mais, eu pensei. Eu vi que você já assistiu Privacidade Hackeada. Sim, então, como eu estava falando, quando me sugeriram essa pauta para discutir aqui, né, sobre política, eu falei, cara, o que isso tem a ver com política? Fofoca, sociedade, o que fofoca tem a ver? E daí eu fui atrás, né, vi esse filme e entendi que é muito mais do que fofoca, né? Para quem já assistiu vai entender do que a gente está falando. Para quem não assistiu, gente, depois vale a pena. Eles explicam como os nossos dados, o nosso comportamento na rede social, o que a gente assiste, o que a gente dá like, o que a gente gosta, faz essas empresas impulsionarem a gente, jogarem para a gente informações para fazer a gente pensar da maneira que eles querem. É uma loucura. E isso mostra como o Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, né? Agora está tendo uma investigação sobre isso aqui no Brasil com o Bolsonaro, não é isso? E eles mostram o quanto de impacto esses posts e esse roubo de dados das pessoas teve para fazer com que as pessoas mudassem de ideia ou tomassem decisões para gostar ou desgostar da Hillary Clinton, que era a maior opositora ali dele no momento, e virou a chave de uma hora para outra só baseada nessas coisas de internet. Você pode explicar um pouco para a gente, assim, dar um geral da importância disso? O nome do filme é Privacidade Hackeada. Eu vou deixar aqui eu vou fixar nos comentários, gente, para vocês já irem no Netflix depois que acabar aqui. Privacidade Hackeada no Netflix. Deixa eu escrever. Que aí quando acabarem vocês podem ver lá. Vou fixar o comentário. Vai lá, Alana, explica pra gente a importância de tudo isso, que eu fiquei com muito medo depois que eu assisti. Não, mas calma, exatamente. A gente termina aquele filme pensando, meu Deus, eu vou sair do Facebook, eu vou deletar todas as minhas redes sociais. Mas assim, impossível, né, Anitta? Não tem como a gente, né, no mundo que a gente vive, principalmente agora, no contexto atual, então, né, no meio de uma pandemia, é impossível a gente ficar de fora. Mas eu acho que, primeiro, é sensacional a gente estar falando sobre isso. Porque assim como você comentou, né, eu achava que isso era um pouco um papo de fofoca, de boato. Não. O impacto, né, do que a gente chama de, né, desordem, né, da informação. Então, primeiro a gente precisa entender a complexidade desse fenômeno. É um fenômeno antigo? É um fenômeno antigo. Boato, a fofoca está aí há muito tempo. O Brasil já teve uma lei, chamava Lei do Mexerico, para tentar coibir, né, essas fofocas. Então, é antigo, né? Desde que o mundo é mundo, tem fofoca, tem boato. O problema é a escala. A gente, né, não tinha escala.
o alcance que a gente tem hoje com as redes sociais. Então, isso mudou completamente a lógica. Também passa a ter uma lógica de financeira. É um mercado extremamente lucrativo, né? É um mercado que tem motivações muito claras. Então, para a gente entender um pouco dessas motivações, é importante a gente voltar um pouquinho para entender o que é esse fenômeno da desinformação, que é tão complexo. Primeiro, a gente tem que entender que tem dois lugares ali de desinformação, né? Quando você estuda, você vê que tem vários, né? Mas eu vou quebrar em dois, que eu acho que fica mais fácil. Primeiro é essa que é amadora. A minha tia no Zap, que passa aquela informação sem uma intenção, né, uma informação falsa, sem uma intenção de prejudicar ou de causar um dano. Agora, na pandemia, que a própria OMS está chamando de infodemia também, né? A gente está vivendo uma pandemia e está vivendo uma infodemia, que é esse excesso de informação verdadeiras e falsas, que ninguém mais sabe o que é verdade e o que é mentira, né, nesse processo. Então, assim, a gente precisa entender que tem dois lugares. Tem essa que é amadora, né? Então ela não tem uma intenção, ela vem com as melhores das intenções. Alguém passa uma receita, tipo, olha, chá de inhame com maçã ajuda na cura do coronavírus, né? A pessoa passa sem intenção. Esse é um tipo de desinformação. E você tem a desinformação profissional, que é essa que tem uma intenção, que pode ser política, como você mesmo citou ali, o filme fala muito disso, das eleições, né? Dos campos políticos, como é que você polariza, joga a cabeça do eleitor para um lugar, você manipula, né, a narrativa, o discurso, né? Você joga a conversa para que todo mundo ache que a conversa está indo para um lado e ela está para o outro. Você usa, né, as fake news para atacar um outro adversário. E aí, quando eu falo fake news, eu estou falando daquela que é criada, né, com a única intenção de atacar alguém, com a única intenção de ser uma mentira. Para isso, você pode usar uma informação completamente falsa, você cria do zero, uma coisa totalmente louca, ou o que tem sido mais comum. Você pega uma coisa, uma meia-verdade, transforma, dá uma reconfigurada naquilo e joga para a rede. Então, essa é a profissional. Essa profissional, ela funciona... você tem verdadeiras organizações criminosas, que tem essa motivação política, tem a motivação financeira, porque é um mercado extremamente lucrativo. Do mesmo jeito que tem o mercado dos likes, né, da compra de seguidores, o mercado das fake news, ele também potencializa esse mercado todo nas redes sociais. É muito porque lucrativo. Aí você pode fazer, por exemplo, uma marca, duas marcas que podem ser competentes, né? E aí uma faz isso em deteriorização da outra, que aí ela vai, cresce, e aí ela consegue, né, aumentar o seu valor de mercado, e tem isso em todos os mercados, né? Exato. Né? Antigamente, né, quando você não tinha internet... exato. Né? Você tem isso em todos os mercados. E tem uma outra que é essa motivação social, que é, por exemplo, um grupo que ficou muito famoso, que são os grupos, por exemplo, anti-vacina. Então você quer implantar, né, você quer de alguma forma convencer as pessoas a, no caso do movimento anti-vacina, né, que elas deixem de vacinar, né, as crianças, as pessoas deixam de se vacinar. Então você cria um movimento, né, baseado em fake news, baseado em desinformação, para jogar as pessoas para aquele lado. Nossa, eu nem sabia desse movimento. Então você vê que tem... Quando a gente pensa nessa desordem da informação, a gente tem que... Tem algum passo que é nossa responsabilidade também, que é quando você recebe uma informação, você pensar qual é o interesse, quem é que pode... A gente tem que ter um olhar mais crítico para a informação, né? A gente deixou de ter esse olhar, não sei nem se a gente já teve esse olhar tão crítico, mas agora, com esse volume de informações, a gente tem que sempre pensar a quem interessa. Eu acho que é uma questão de... de vez em quando eu vou ativar e de vez em quando eu vou desativar os comentários, só para a gente ver se está tudo ok, se estão ouvindo, e depois eu desativo. Eu acho que é uma questão de como a internet faz a gente ser preguiçoso. Porque a internet dá tudo pra gente ali já mastigado. Então a gente tem essa mania de, cliquei, olhei uma legenda, nem quero ver o resto. Olhei eu não sei o quê. E aí a gente tá tão acostumado nisso, aí só tem paciência para ver 15, se cada hora vai ficando mais rápido, né? Os stories tem que antes era mais tempo, agora tem 15 segundos. Aí você vai tendo cada vez menos tempo. Aí eu acho que isso tornou a gente mais preguiçoso e aí faz essas fake news ficarem cada vez mais, né? Espalha assim de uma maneira mais forte ainda, né? Exato. Não só a gente ficou mais preguiçoso, porque tem muita informação, então às vezes você tem dificuldade, né? Mas eu não sei o que é verdade, o que não é, então vou passar.
E essa responsabilidade a gente tem que assumir, né? Mas tem um outro ponto, que é o que você falou no comecinho, a questão das emoções. Como é que as fake news, elas pegam a gente? Elas pegam a gente pela nossa emoção. Tudo que te dá raiva, tudo que te, né, estabelece ali uma, né, ou você fica muito feliz, muito animado, você compartilha mais rápido. E né, a engenharia da fake news, ela é feita, né, de olho nas emoções. Como é que ela captura as nossas emoções? E aí, geralmente, a própria, né, como é que a plataforma foi desenhada? Ela foi desenhada para te deixar num lugar confortável. Só de coisas, né, que você gosta, que você, né, se conecta. Então, é muito mais fácil você ser capturado. Esse eu acho que é um ponto-chave da gente entender. Não só a gente se perguntar a quem interessa, por que essa informação chegou aqui, por que ela está aqui, mas o que ela desperta, né? Qual a sensação que ela desperta? Ah, me dá raiva? Ah, então por isso eu vou lá, né? Vou passar para frente. Ah, não, eu acredito naquilo ali porque pega alguma coisa. Agora que a gente está vivendo um momento de dúvida, incerteza, angústia, ansiedade, prato cheio para fake news. Prato cheio, que é o que a gente está vendo. Então, nesse filme que eu assisti hoje, que eu tô botando aqui, mostrou isso, como que para se construir esse pensamento tendencioso, primeiro eles fazem a questão de dividir a galera em dois grupos, né? Um grupo que não escuta de jeito nenhum o outro, né? Então, esses grupos eles não vão conversar, não vão trocar experiências, e aí, a partir de então, eles usam esses dados. Eles conseguem ali, pelo seu comportamento na sua rede social, eles veem se você é de um lado, do outro lado, ou indeciso, e eles pegam o indeciso e vão te mostrando apenas coisas que, como eles mostraram no do Trump, foram acho que 5,5 bilhões de postagens, ou milhões, contra 60 mil da Hillary Clinton, que não usou essa estratégia de compra de dados do interesse das pessoas, né? E daí eles impactam você e faz você pensar, tipo, quanto mais você enfim, gosta de arroz, aí vão te falar como arroz é bom, como feijão é ruim. E quanto mais você gosta de feijão, mais vai aparecer para você como feijão é bom, como arroz é ruim. E aí vocês ficam cada vez mais separados, e aí depois essa empresa consegue dar a cartada final, que é de fato fazer o que eles querem, né? Com essa divisão. Não é isso? Exato, exato. Não, isso é no nosso dia a dia. Quantas vezes você está mexendo no celular e você vê alguma coisa que é exatamente aquilo que você estava procurando, né? Que de alguma forma você se conecta com aquele assunto, fala, nossa, era exatamente isso que eu estava procurando, essa informação ou esse produto, né? Então é muito importante a gente ficar atento. E muito importante também a gente entender, de alguma forma, como é que funciona né, as plataformas de uma forma geral. A gente tem que entender que elas foram feitas para a gente se sentir bem. Né? A plataforma não foi feita para você sair, ela foi feita para você ficar ali, né? Para a gente estar aqui, passar tempo ali, consumir, né, aqui dentro. Então, é um gatilho, né? E aí, se começa a ter uma coisa muito ruim, muito negativa, que é o que está acontecendo agora, esse ambiente tóxico, as próprias plataformas já entenderam que não é legal, porque as pessoas estão começando a sair, então elas já estão fazendo alguns ajustes, mas a gente precisa entender que o algoritmo, né, que é esse ente que todo mundo quer entender, quer saber, ele funciona, né? Como é que ele não funciona no silêncio? Ele funciona nos polos. Então, se todo mundo gosta, né, se você gosta muito daquele negócio, você vai dando like, ele entende aquilo ali como uma coisa boa. Ele potencializa. Ele também entende o outro lado, uma coisa ruim. Todo mundo tá lá, né, dislike ou muitos comentários. Ele vê aquela movimentação, ele entende que aquilo ali tá rolando, tá bacana. Então ele entende esses dois polos, ele não entende o silêncio. E ele, obviamente, vai jogar com esses dois polos. Claro que estão sendo feitos ajustes e calibres, muito por conta depois do que aconteceu com o escândalo da Cambridge Analytica e por conta de todas as investigações do mundo. Isso é um problema global, né? Não é um problema do Brasil, a gente está discutindo muito isso aqui, mas não é um problema do Brasil, é um problema global. Só para a galera entender, gente, quando ela fala Cambridge Analytica, é isso que está no filme que eu coloquei aqui, que é a empresa que vários governantes contrataram, ou marcas, enfim, contrataram, que eram empresas que pegavam esses dados das pessoas, o que você gosta mais das redes sociais, e ia te impactando com as informações. E aí, durante o filme, eles vão mostrando histórias que eles montaram contra Hillary Clinton, né? Fizeram
artes diferentes, fazendo parecer que uma multidão de pessoas estava contra ela, quando na verdade eram perfis mentirosos, fantasmas, e criando aquela massa para poder a massa verdadeira de pessoas ir atrás daquilo, né? E de acordo com aquele assunto, quando na verdade verdadeira era um monte de robô só comentando e compartilhando, e pessoas que nem existiam ali falando coisas que não eram, até que a massa verdadeira de pessoas era atingida. Então, essa Cambridge Analytica é essa empresa, gente, que foi condenada, eles se consideraram culpados, né? Sim, sim, não. Eu acho que é super importante entender que, do mesmo jeito que as fake news são um fenômeno, né, antigo, desde que o mundo é mundo, né, essa atuação no campo político também. As campanhas também sempre fizeram isso, de você tentar descobrir o podre de um outro candidato. A gente volta para o mesmo problema, a escala. E a inteligência. Agora você tem uma inteligência artificial que consegue mapear, consegue entender quem, consegue. E a partir dessa inteligência é que você consegue manipular, né, ideias. Porque né? aí, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo e você me diz se eu tô certa, tá? Tá. Por exemplo, eu sou um robô. E aí eu tô aqui vendo que essa pessoa que eu tô analisando aqui é uma pessoa que pesquisa muito antes de compartilhar uma coisa. Então, eu não vou mandar para ela um comercial completamente tendencioso, porque ela vai pesquisar e provavelmente vai falar, gente, ó, isso aqui é mentira, não compartilhe. Isso aqui eu investiguei. Agora, ele olha outra pessoa que passou rapidinho, compartilhou num curto espaço de tempo e começa a impactar essa pessoa com várias notícias do interesse, que sabe que essa pessoa vai só botar para dentro, ao invés de parar, olhar, ler. Eu tô certa nessa forma de pensar? Sim, sim. Então, a gente tem que entender qual é a lógica do robô, né? Como é que uma coisa importante é a gente entender o que é esse robô, né? Todo mundo fala bot. O que é o bot? O bot, e ele não é só negativo, porque a gente tem muito essa ideia de que só tem robô ruim na internet. Não. O bot é um sistema de automação. E ele pode ser ótimo para várias coisas. Agora, na pandemia, por exemplo, a OMS criou um bot para poder informar as pessoas, porque ele tem uma agilidade e ele tem uma inteligência. O problema é quando ele é usado, assim como, né, tudo no mundo pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele é usado para o mal. E aí, o que ele faz? Ele exatamente entende o comportamento e ele potencializa mensagens. Mas ele sozinho não faz verão. Ele sozinho não faz verão. Porque o bot, ele conversa com os dele. Então, ele fica ali conversando na bolha dele. Ele vai disparando mensagens para quem já acredita, né, naquela ideia, naquela teoria, né? Ele entende que aquela pessoa vai rapidamente acreditar. Mas você começa a espalhar a mensagem, tá jogando. Uma hora ali é capturado, né? Aquela informação chega, né? O que ele quer fazer? Ele quer jogar para uma outra bolha. Ele trabalha em dois lados. Eu quero jogar para uma outra bolha. Um grupo que não concorda. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso usar de um influenciador, e aí por isso a responsabilidade dos influenciadores, que são as pessoas que têm muito alcance, muito engajamento, têm legitimidade. E às vezes, muitas vezes, o próprio influenciador cai naquela isca, né? Sem nem saber mesmo. Mas todo mundo pode cair numa fake news, né? Isso é importante a gente entender que está todo mundo suscetível. A gente tem que desenvolver um olhar crítico, mas a gente está suscetível. Então, às vezes, um influenciador, comprou, publicou. No que ele publicou, postou, você saiu da bolha que era dos bots, que pensava todo mundo a mesma coisa. Nem pensava, porque ele não é um ser humano pensante. Né? Ele só vai seguindo, mas ele foi construído por um ser humano, né? Então, você sai desse campo e joga para o outro campo. Quando você joga para outra bolha, aí você espalhou. E aí é o maior problema, porque aí você começa a levar a conversa, primeiro, para um outro lugar, e talvez a conversa não seja tão real. Esse é o maior problema hoje, e que as plataformas estão tentando entender, os pesquisadores estão tentando entender, quão real, né, são as nossas conversas. Porque às vezes a gente tem impressão, você olha e fala, meu Deus, está todo mundo falando sobre isso. Não. Porque você está olhando... Às vezes você está olhando na sua bolha. É uma manipulação de números.
Nossa, existem várias empresas hoje que oferecem esse serviço de criar tantos fakes para comentar coisas boas de você, ou ruins de não sei quem, ou boas de não sei quem, para realmente fazer a impressão do público ser aquela, quando na verdade isso influencia a política. Esse filme me impactou muito porque mostra a história de vários países, genocídios acontecendo com essa estratégia aí da internet de fazer as pessoas pensarem uma coisa quando na verdade era outra. Mas calma, que não é tão ruim assim. A gente não tá à beira do abismo. Então, o que eu queria perguntar existe no Brasil alguma lei sendo criada para que exista um controle disso? Ou não sei, porque, por exemplo, ontem estavam usando imagens minhas e de fã-clube para fazer ataques racistas. E aí a gente foi atrás de criminalistas e a gente tem que esperar um ok da delegacia, da polícia, para a polícia dar o ok, para poder a gente ir atrás desse arroba, para ir atrás do IP, para conseguir descobrir quem foi. E se a gente for atrás disso sem um ok da delegacia, de um órgão federal, a gente é que está quebrando a lei. Então, como que o Brasil tá, ou o mundo, não sei, tá olhando essa nova forma de manipulação, de guerra, né? Para mim é uma guerra não sei. Não, acho que o mais importante é a gente entender que não é terra sem lei. Muita gente acha, não tem regra. Não, tem regra, tem lei, né? Assim, a internet não é um lugar perdido no mundo, né? Então, não é uma terra sem lei. O Brasil já tem algumas legislações, a gente teve o Marco Civil da Internet, depois tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem na sequência do escândalo, né, do privacidade hackeada, exatamente para controlar melhor os dados, né, dos brasileiros, dos cidadãos. E não só na internet, inclusive fora da internet também, para a gente ter controle maior dos dados. E agora, nesse momento, está tendo uma discussão no Congresso Nacional sobre um projeto de lei das fake news. Qual é a ideia do projeto? Então, essa discussão é uma discussão que está sendo feita no mundo inteiro. É um problema muito complexo, como a gente está vendo. Não é um problema simples, porque também você não quer ferir a liberdade de expressão, correr o risco, né, da gente criar uma censura. A gente não quer correr o risco, por exemplo, de punir, né, a pessoa que compartilha uma desinformação, porque não tem informação, educação, que manda, né, uma mensagem ali no Zap. A gente não quer punir essa pessoa. Então a gente tem que ter muito por cuidado. Isso que a gente está vendo muito mais campanha na TV com isso, né? Para as pessoas não compartilharem assim uma coisa sem saber, né? Sem ter certeza, sem pesquisar. Não é fácil. Não tem uma solução fácil para um problema tão complexo. Mas, né, pegando a sua pergunta aí, o que tem de né? Só uma coisa. Me falaram que agora o termo fake news não é só sobre uma notícia ruim. E sim também sobre essa movimentação que pode ser feita. Todo um conjunto de ações que podem te levar a pensar diferente, né? Não é só fake news, não é só uma notícia mentirosa, né? Uma notícia que não é verdadeira. A gente nem gosta muito de usar, né? Assim, quem acompanha muito o termo fake news, porque ele acabou sendo meio apropriado por vários políticos, que aquela informação que ele não gosta, ele chama de fake news. Mas uma notícia mentirosa, quando na verdade agora o fake news já engloba todo esse sistema de manipulação, né? Exato, né, o que a gente chama desse fenômeno da desinformação. Então, o que tem hoje? Primeiro, já tem algumas leis, como eu falei, tem o Marco Civil, tem a LGPD, você tem leis que já tem no Código Civil brasileiro, né? Então, vocês têm uma responsabilidade civil, uma responsabilidade criminal. Então, por exemplo, né, injúria, difamação, ameaça, tudo isso já existe. Mas os deputados e os senadores, né, muito por conta da própria demanda da sociedade, que quer discutir isso melhor, agora na pandemia aumentou muito, você teve casos, né, de pessoas que morreram por conta de uma desinformação durante a pandemia, tomaram um remédio que não podia, tomaram uma fórmula milagrosa, né, e morreram. Então, tem um risco, né, inclusive para a saúde pública. Então, por conta desse ambiente, alguns deputados apresentaram uma proposta para o Congresso. Qual é o problema? O problema é que o Congresso está funcionando num sistema diferente, né? A gente está todo mundo isolado, então você não tem o mesmo rito.
né, um projeto de lei, ele passa por várias comissões, as pessoas podem participar, elas podem, né, a sociedade participa, faz audiência pública. Isso não está acontecendo. Está acontecendo de uma forma, obviamente, remota e menor. Então, está sendo discutido esse projeto. Esse projeto, basicamente, ele tem 3 etapas. Ele já mudou muito, Anitta. O texto original e o texto que está agora foi mudando, o que é ótimo, porque nenhuma lei vem pronta, nenhuma proposta de lei vem pronta. A gente precisa... E também porque é muito rápido a internet, né? Uma hora a gente está discutindo uma coisa e amanhã um hacker já criou outra que a gente já precisa aplicar de novo, né? Exato. E é super importante que a sociedade participe, porque isso vai afetar todo mundo, né? Se vem uma regulação, afeta todo mundo. Mas assim, não tem bala de prata. Não é uma lei que vai resolver, não tem uma solução. É um problema tão complexo, igual que você falou, por exemplo, das campanhas na TV. Educação é fundamental. Porque se a gente não muda a cultura, a tecnologia sozinha, ela não consegue fazer tudo. Então, o bot sozinho, ele não consegue fazer tudo. Ele precisa que alguém compartilhe, ele precisa que alguém dê um like, ele precisa que alguém se engaje com aquele conteúdo. Então, discutir uma proposta de lei é super importante para a sociedade, a gente discutir. É isso que a gente quer, o que a gente espera. Então, essa proposta traz muito uma questão da transparência, ela traz muito a questão dos bots, das contas inautênticas, a punição. Tem um conceito, né, do follow the money, que é essa ideia, né, de ir atrás do dinheiro. Quem é que está financiando essas campanhas de desinformação, essas organizações criminosas? Mas tudo isso precisa ser discutido com a sociedade. A gente precisa participar desse debate, né, muito mais, de uma forma mais ativa, né? Eu acho que... E que ótimo que você está fazendo essa live. É por isso, não só essa, assim, é por isso que eu tô desde o início da quarentena fazendo essas lives, porque a gente tá sempre reclamando, né? Ai, tá tudo uma droga, o governo tá uma droga, o mundo tá uma droga. E aí a gente, como cidadão, fica pensando o que a gente pode fazer para mudar. Eu fico pensando. E estudando sobre essas coisas principalmente, me falaram, mas os seus algoritmos podem mudar muito. Eu falei, que raios é isso, né? E aí me explicaram que qualquer pessoa que menciona o meu nome, a palavra Anitta, como é uma das mais buscadas aí entre os jovens, tem um target, né, de público. Essa palavra é a mais buscada, eles vão tipo, no ano de 2019, 2018, as palavras mais buscadas foram tal, 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 tal. E aí me falaram que o meu nome, só de você colocar ali, já faz um monte de gente olhar um negócio que talvez não tem nada a ver. Botou aí, Joãozinho com meu pão na casa do João, Anitta, pum. Aí já faz um monte de gente ter acesso a esse negócio só porque o meu nome estava ali. E por isso que às vezes eu vejo nas minhas marcações coisas que não tem nada a ver comigo, coisa que estão falando, sei lá, nem sei do que, nunca nem ouvi falar. E marcam ali a minha tag, porque o meu algoritmo faz levar não só para as pessoas que me seguem, mas também para as pessoas que seguem as pessoas que me seguem. Exato, e aí exato. Me falaram isso, e aí eu falei, cara, então eu vou usar esse tempo ocioso que eu tô aqui na quarentena para fazer, não assim, as pessoas pensarem igual a mim, porque nem eu tenho ainda um pensamento definido sobre tudo, mas para a gente buscar informação, né? Buscar saber mais do que só isso. Aí cliquei, li, é isso. Não, Né? isso é super importante. Quando a gente pensa, né, no desenho das plataformas, a gente pensa muito no algoritmo, a gente pensa muito nos influenciadores, né? E você, claro, uma super influenciadora. O que você fala tem um alcance, né? Tem uma legitimidade, né? Então você tem uma voz, né, que as pessoas confiam, as pessoas acreditam. Isso é super importante. Então, por exemplo, se você posta, ainda que você não saiba, né? Você postou uma foto fake, por exemplo, tem um impacto enorme, porque muita gente, a partir do seu post, vai repostar, vai passar adiante, porque ela acredita no que você está falando, né? Ela espera que aquele conteúdo seja, né? Então a responsabilidade é enorme. E tem alguns dados interessantes, né? Quando a gente olha para esse ambiente, saiu uma pesquisa ontem, grande, uma pesquisa em 40 países sobre desinformação. E aí, por exemplo, um dos dados, o Brasil está no topo de pessoas preocupadas com o que é verdade ou falso. Você vê que a gente está tão desconfiado que 84% dos brasileiros estão desesperados para saber o que é verdade ou falso. E o principal desconfiança, né, dos conteúdos que estão sendo postados, né, o principal ator de desconfiança
são os políticos. Porque os brasileiros acreditam que os políticos estão postando muita informação falsa sobre o coronavírus. E o político assim, né, como os artistas, ele é uma voz de influência. Então a gente tem que ter um olhar, um cuidado, porque ele engaja muito. Assim como você engaja muito, todo mundo que é influenciador tem que tomar cuidado. Você pode até não compartilhar muito, mas o seu engajamento é muito alto. Assim como, né? É por isso que eu tomo muito cuidado com tudo que eu vou assim me pronunciar ou falar. Eu tenho muito medo dessa indústria do ódio, né, de disseminar qualquer coisa que vai fazer as pessoas ficarem assim à flor da pele, ou com raiva, ou com não sei o quê, porque realmente isso é que dá o gatilho para as pessoas irem atrás de coisas que às vezes nem são verdade. E aí, antes de eu fazer uma live como a gente está fazendo aqui agora, ou com a Gabi Prioli, não sei se você já viu alguma de política, eu estudo muito, eu falo com um monte de gente, eu falo, gente, ó, isso aqui, essa pessoa, vamos, porque se uma informação que eu leve o público a achar uma coisa que não é, pode virar uma bola de neve. E as pessoas às vezes não entendem o impacto que isso pode dar, né? Por isso que é importante. Então, eu acho que assim, na dúvida, quando eu paro e penso em todas essas coisas de internet, na dúvida eu penso, eu estou compartilhando algo que vai transmitir ódio, disseminar ódio ou sentimentos bons ou coisas boas. Se for transmitir coisa ruim, eu não passo. Porque nesse momento onde principalmente está muito sim ou não, né? E aí explica nesse filme o quanto é bom para essas empresas e para essas pessoas que usam esse mecanismo que a gente esteja separado, que um não ouça o lado do outro, que um não tenha não esteja aberto, né? Não seja maleável com um pensamento diferente, porque daí nunca muda, né? Ou é de um jeito ou é de outro. Esses dois não se comunicam. Exato. Não, e é super importante a gente entender que discurso de ódio e fake news, eles caminham juntos. Quando você entende o processo da desinformação, a gente não pode dissociar um caminho no outro, porque é como você vai alimentando. Do mesmo jeito que você alimenta essas redes, né, com notícia falsa, você alimenta com discurso de ódio, porque ele captura, porque ele tem esse efeito, né, novela, ele tem um efeito que todo mundo está ali acompanhando, você pega, né, as suas emoções mais fortes, mais pesadas, e isso polariza e isso aumenta o engajamento, né, isso tudo tem uma força que tem essas motivações. Isso dá muito dinheiro, por exemplo. E aí, quando a gente pensa em discurso de ódio, primeiro, acho que tem alguns lugares para a gente entender essa polarização. Primeiro, a gente fazer uma reflexão, né? E aí é muito... A gente falou do seu poder de influência, mas todo mundo que está acompanhando aqui a gente também tem um poder de influência no seu microcosmo. No seu grupo de WhatsApp da família, na sua escola, no seu trabalho. Seus amigos. Né? Então, assim, eu acho que tem algum lugar que lugar você quer ocupar dentro desse grupo, dentro da sua influência? Você quer ser aquela pessoa que compartilha a notícia falsa? Você quer ser aquela pessoa que divide aquele grupo? Daqui a pouco a gente continuar dividindo tanto, não tem Natal, não tem Ano Novo, eu já não tem até saí de grupos. Eu já nem tenho mais grupo. Eu era cheia de grupo, agora só tenho da minha família. E usem, que eu era cheia de grupo e do trabalho, porque eu tinha grupo de tudo. Ai, grupo do não sei o quê, grupo da festa, grupo disso. Eu já não mais, porque a gente não sabe mais. E é muito perigoso, porque a gente vai... Daqui a pouco a gente está pensando as coisas que nem são... E é isso que você falou. A pessoa está aí fazendo sua campanha política, ou sei lá. A pessoa não vai pegar e falar, olha, vota em mim, que eu sou maravilhoso, mas eu tenho um defeitinho aqui, às vezes eu já errei ali. Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai falar assim, olha, vota em mim, eu vou arrasar. Mas eu tenho um defeito aqui na minha família, eu sou uma pessoa meio arrogante. Ninguém vai fazer isso. A pessoa vai fazer, obviamente, toda uma novela, né? Porque aí a gente cai nessa coisa e a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu já até saí dos grupos. Não, e é super importante a gente entender que não é a ideia não é que não tenha conflito, não é que não o conflito ele é importante, faz parte do processo, inclusive democrático, né? É importante ter discussão, ter debate, ter conversa, é assim que a gente cresce. Eu acho que o ponto do discurso, primeiro, o discurso de ódio, ele tem, inclusive ele esbarra, né, em crimes que as pessoas estão cometendo, mas ele esbarra também numa incapacidade de diálogo. É só o grito, é só o grito, é só o grito, né? E aí você não consegue
conversar sobre nada, você não consegue mudar de posição, você não consegue, né, aprender alguma coisa. Então a gente tem que tomar Isso é muito ruim para nossa política, cuidado. né, Alana? Muito, muito ruim para a política e muito ruim para as nossas relações, assim. O conflito não é o problema é o conflito de pessoas. Quando a gente parte só para o ataque. Então você está naquele grupo de família brigando com a sua tia porque a posição dela é diferente da sua. Isso é horrível. Assim, a gente tem que tentar entender e buscar o que conecta, né? Qual é o ponto de conexão entre eu e aquela pessoa? O que junta, né? O que reúne, né? As nossas diferenças, mas, né? As nossas qualidades, as nossas diferenças. Todo mundo tem alguma coisa em comum com o outro. Então a gente não pode continuar nessa de dividir. Porque é o que o algoritmo quer, né? Exatamente. É como ele trabalha. É mais né? fácil para o algoritmo trabalhar quando tem como essa ele divisão. Trabalha. Exato. E o filme ele mostra muito assim algumas guerras, algumas situações políticas onde eles causaram coisas inconscientemente no público, como aquele movimento um movimento onde eles faziam um gesto para não votar. E aí era a galera que estava interessada em que eles não votassem, fingiram que eles faziam parte dessa galera que estavam lá defendendo eles, né? E quem vê o filme vai entender melhor. Eles estavam ali fingindo que eles estavam de um lado, mas na verdade eles estavam de outro. E fizeram uma campanha assim, nada a ver, fingindo que era para benefício, orgulho, vamos lá. Mas na verdade eram infiltrados só para fazer essa galera não ir para as urnas. E aí o partido deles que ganhou e funcionou. E uma loucura que mostra nesse filme. Eu vi hoje e tá bem coisa ainda na minha cabeça. Porque eu falei, caramba, eles fingiram que era de um lado, fizeram toda uma campanha social e mostraram como eles pensaram que o jovem ia aderir, porque o jovem tem essa coisa mais preguiçosa, então vamos usar música, vamos usar dança. E aí fizeram eles irem para um lado e conseguiram o que eles queriam, que era que eles não fossem para as urnas e que a outra galera fosse para as urnas. Eu fiquei assim. Agora, toda essa inteligência, ela também pode ser usada para o bem, né? É importante, né, a gente entender que também ela, né, assim como os bots tem do bem, tem do mal, mas assim, ela pode e deve ser usada. Tem N exemplos, né, de como ela é usada para o bem. Agora, você falou uma coisa que eu acho que é importante a gente comentar desse efeito, né, esse efeito manada, que é quando ele transporta, ele sai desse mundo online e ele vai para o mundo físico. Isso é muito preocupante. A gente acha que é uma coisa distante. Isso não tem impacto nenhum. Tem. O Brasil já teve um caso, né? Um caso de uma mulher que foi assassinada, né? Aqui no Guarujá, por conta desse efeito. Então, inventaram uma fake news de que ela, né? Você tá com uma cara assustada, mas eu acho tô que apavorada, amor, porque já sou eu assassina, já tô me vendo aqui. Não, eu acho assim, não quero deixar todo mundo alarmado, nem nada, mas eu acho que é importante a gente entender que às vezes o que a gente faz na internet tem um efeito na vida real. A gente não pode achar que são mundos desconectados. Isso aqui, né? Isso aqui não é um mundo paralelo. Isso aqui a gente vive num mundo só. Então, assim, tem impactos reais na vida das pessoas. Agora, não, porque assim, eu tô muito acostumada com isso de cancelamento, né? Imagino, eu já fui, né? na minha carreira eu já fui cancelada umas 70 vezes. Aí, sei lá, 10 das 70 eu realmente estava errada. E, obviamente, eu não sou um ser humano, né, perfeito. Mas aí, pelas outras que eu também não tava, foi entrando no bolo e vai indo tudo junto. E aí, eu acabei me acostumando. E aí, quando acontece, o povo fala, o que tá acontecendo? Eu falo, gente, já me acostumei. E estão falando, gente, me falaram, né? Calma, não se acostuma não, porque isso realmente está vindo para a vida real. Eu acho que a gente, né, assim, né, a gente nem pode se acostumar, né? Assim, né? Eu acho que a gente não pode se acostumar. Ontem, quando eu vi essa coisa do crime usado com a minha imagem, do racismo, que é uma coisa que eu abomino, aí eu realmente falei, epa. A gente não pode se acostumar, até porque a gente precisa transformar, né? É papel nosso, né, da sociedade, transformar, melhorar essa ferramenta que é sensacional, permite conexões maravilhosas, permite conhecimento. Então, assim, a gente tem que usar para o bem. E, óbvio,
como tudo que o ser humano faz, vai ser usado para o bem e para o mal, mas a gente tem que fazer ajustes, né? E ir ajustando. Conta dessa história da moça assassinada. Então, esse é um caso que eu acho que vale a gente, né, pensar e refletir, né? Essa moça, uma mulher, né, jovem no Guarujá, ela foi assassinada depois saiu uma fake news rolando que tinha uma mulher que estava roubando crianças, né, para fazer rituais. Saiu em várias páginas ali, né, páginas do Facebook, da cidade e tal. Alguém olhou, ela estava andando, né, passeando pela rua, na cidade, olhou, falou, é ela. Sem nenhuma, obviamente sem nada, baseado numa fake news. Mataram a mulher quase em praça pública, mais de 3 mil pessoas filmaram, uma coisa horrorosa. Isso tudo foi filmado e as pessoas foram entrando naquilo. Participaram daquele linchamento sem nenhuma informação, baseado numa mentira. Né? O linchamento por si só já é uma coisa tenebrosa, baseado numa mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado quando né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de pessoas, a gente está falando, né, da vida das pessoas. Agora, durante a pandemia, o que a gente está vendo? Mesma coisa. Teve um caso de uma mulher grávida, né, em Brasília, que teve a casa apedrejada porque falaram que ela estava com coronavírus. Primeiro, ela nem estava com coronavírus, teve a casa apedrejada. Agora imagina, né, você grávida, já super sensível, nesse lugar, nesse momento que a gente está vivendo, ter sua casa apedrejada por conta de uma notícia falsa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando são esses ataques, né, direcionados para alguma pessoa, né, que colocam ali, mandam, né, uma foto, tem um áudio, né, tem um vídeo. Isso é muito perigoso. A gente não pode achar que a gente não é respeito, né, que aquela pessoa compartilhou, mandou aquele áudio, não, só mandei. Não, você está sendo corresponsável. A gente precisa mudar essa cultura. E a gente não pode achar que é isso, né? A terra de ninguém e que é a privacidade das pessoas. A gente imagina. E que a gente não tem teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro, né? Todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem suas qualidades, todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim. E você imagina uma empresa, ou alguém, não sei, ou não só de pessoas, mas de produtos, de marketing, de o que quer que seja, partido político, pegar todas as suas coisas ruins e manipularem com o público ou fazer toda essa questão. Mas o que realmente me preocupou mais, aí que tá. Eu já passando por isso como pessoa e como artista, isso é sério, mas como eu já passo por muito tempo, eu sempre fui, tudo bem, gente, é só não ler, vamos rir, vamos ver um filme, falar de outra coisa, não pegar no telefone, vai ficar tudo bem, tudo certo, daqui a pouco passa. E aí, quando isso vira para a esfera realmente do crime, como eu vi ontem, aí calhou da gente já ter marcado a live, e também de influenciar as pessoas politicamente em coisas que depois viram uma coisa, aquela coisa da série que eu até citei outro dia, Handmaid's Tale, não sei se você já viu. Eles estavam querendo só uma coisinha, daqui a pouco virou E eles falam, meu Deus, não era nada disso que a gente queria. E quando você vê, amor, você não sabe o que estava por trás daquilo. Então, é muito importante a gente seguir, não ir nesse imediatismo da internet, né? Porque é isso que a internet faz. A gente pega uma coisa que está acontecendo aqui agora, caiu essa gota d'água aqui, tem que olhar quantos anos e tal, as coisas aconteceram em 1900 não sei o quê, em 2000 não sei o quê. Entender toda a história para que chegasse nesse ponto do que só olhar o agora é isso. Então, acho que tem uma palavra que é chave quando você pensa na rede social e quando você pensa na informação, que é contexto. E isso é um trabalho, por exemplo, né, o jornalismo, né, sou jornalista, o jornalismo faz muito, que é dar contexto para as coisas. As coisas não aconteceram. Né? Elas não acontecem de repente, elas têm um contexto, elas têm uma motivação. Você precisa entender o contexto antes de já tomar uma posição, já compartilhar alguma coisa, já postar alguma coisa. Entender o contexto e principalmente porque essa é uma artimanha da fake news, tirar as coisas do contexto. Se eu tiro as coisas do contexto, quem pega aquela informação pega só um pedacinho.
Pensa num quebra-cabeça, né? Te dou uma pecinha. Você vai ver aquela pecinha. E você não consegue entender né, o todo. Qual era o desenho que estava naquele quebra-cabeça? E essa é uma artimanha da fake news. Ela tira do contexto as coisas. Quando ela tira do contexto, você se conecta só com aquele pedacinho. Aí você já passa. Então você falou uma coisa, né, do imediatismo. É isso. Quase outra artimanha de uma fake news. Para identificar fake news. O pessoal que está assistindo a gente já deu algumas dicas aí para identificar. Tirar as coisas fora do contexto. E aí tem muita coisa que chega pra gente com a data errada. Só que como a gente nem lê a data, a gente já manda, nem lê o título, nem abre a matéria, fora do contexto. Uma coisa velha, tá ali. Outra coisa é isso, que a gente também não faz. Lê. Lê tudo. Entende aquilo ali, né? Tem um olhar crítico para aquela informação que chegou na sua mão, que a maioria das vezes a gente não tem. A gente fica com preguiça. E aí outra coisa que chega muito. Urgente. Compartilha agora. Né? Quando chegou urgente, chega no seu WhatsApp, um post tipo, vamos compartilhar, pessoal. Vamos compartilhar, pessoal. Já tem que se ligar ali, ó, um alerta amarelo. Tem alguma coisa estranha, sabe? Quando tem essa notícia urgente, imediata, um furo de reportagem, a gente precisa ficar atento com esses pequenos sinais. Mas que se a gente já começa a olhar para eles, muita coisa a gente já tira do caminho. Muita desinformação já vai saindo do caminho. Tem uma pesquisa grande, uma das maiores pesquisas que estuda o fenômeno das fake news. Tem 2 dados que eu acho bem interessante para a gente entender o tamanho desse problema. As histórias reais, Anitta, elas levam 6 vezes o mesmo tempo para chegar no mesmo lugar que a falsa. Então, o caminho, 6 vezes. Você vê que é devagar, né? A verdade, olha, ela tem que ir ali, ó, remando, né? Enquanto a falsa chega vai ali... de jato. Vai de jato. 70% mais rápida. Ela é muito mais rápida, né? Assim como, né, a mensagem boa, né? O discurso de ódio também espalha muito mais rápido. Eu vi uma pesquisa que as notícias, uma coisa boa gera isso. A notícia ruim gera, não sei, 10, 20 compartilhamentos, e aí a boa é tipo menos da metade. Então demora muito mais para chegar uma coisa boa. Muito, muito mais. Assim, é isso. Leva 6 vezes. E o desmentido não chega. Dificilmente você consegue voltar atrás. Você não volta. Oi, lembra aquela fake news que eu te mandei? Então, confirmei. Não era verdade, tá aqui a informação. Não volta. Esse caminho até aí já foi um monte de... Já destruiu um monte de coisa. Já destruiu um monte de coisa. Então, a gente, assim, precisa ficar atento. Esses números, eles... Né, na hora que a gente olha, você fala, meu Deus, realmente o problema é grande. E tem uma outra coisa nessa pesquisa, que é o 1 para 1. Às vezes a gente acha que só o que um influenciador, né, posta, só quem é grande tem impacto. Mas tem um efeito do 1 para 1 que é perigosíssimo, que é assim, eu passo para você, você passa para sua mãe, que passa para uma amiga dela, que passa para uma outra. Esse caminho do 1 para 1, quando você vê, ele é muito rápido. Ele é muito veloz, né? Então, essa notícia, ela espalha. Então, assim, essa ideia de que, só passei para uma pessoa, não é importante? Não. A partir do momento que você passou para uma pessoa, primeiro que você já perdeu o controle. Você não sabe o que aquela outra vai fazer. Segundo, é que é nesse ritmo que ela vai espalhando. Não é só o macro, sabe? Às vezes a gente tem essa ideia, não, mas eu não tenho nenhuma responsabilidade, porque eu não sou a Anitta, eu não tenho lá, né, milhões de seguidores. Tem. Compartilhou, você também é responsável por aquilo ali. E aí, por isso que a gente brinca assim, na dúvida, não compartilha. Guarda para você, pesquisa aquela informação, vai na fonte oficial. Então, assim, é uma coisa que estão falando, né? Uma coisa da Anitta, vai na página da Anitta, lê o que ela tá falando, vê o que ela disse. É uma coisa sobre a pandemia, tá na página. Ouvi falar que o Ministério da Saúde mudou tal coisa. Vai na página do Ministério da Saúde, confere se ele disse aquilo, se tá ali postado, né? São coisas muito simples que tomam pouco tempo, mas a gente não faz. Pois é, eu vi nesse mesmo filme aí, desculpa estar pegando tanto filme, mas não, é porque ele é que me fez dar a devida importância a esse assunto, assim. Porque antes eu falei, na live falando de fofoca. E aí, não é. E esse filme que me fez ficar, caraca. Porque... Inicialmente, né, essa galera da inteligência, da informática,
esses hackers, vamos dizer assim, né? Não eram hackers, eram realmente profissionais muito inteligentes de TI e tal, foram contratados aí para isso, de pesquisa, data, dados, e eles estavam achando que estavam fazendo um trabalho. E daqui a pouco, quando eles viram a eleição do Trump, como foi feita e etc., todos eles falaram, meu Deus! E resolveram falar e resolveram mostrar o que estava por trás quando eles começaram a achar que estou aqui fazendo um trabalho de robô, de internet, de computador, de sabe Deus quais são os interesses desse povo por trás. E, na verdade, os interesses eram de bilionários intencionados nisso, né? Em mudar políticas sociais dos lugares. E isso impacta muito. A gente nunca sabe qual é a real da situação. A gente vai lá achando que é uma coisa, clica aqui. E esses termos e condições também dos aplicativos que a gente clica, aceita sem ler, e quando vê, abriu a porta de tudo nosso, nossa casa, nossos dados, tudo nosso. E não tem nem como a gente pedir de volta. Tem um cara lutando até hoje para saber o que fizeram com os dados dele, né? Para ter o que os dados dele e não dão, porque ele aceitou termos e condições. E a gente não lê. Exato. A gente não lê. Aceitou. Né? Você citou ali no começo o exemplo do Face App que está todo mundo fazendo, né? E as pessoas estão fazendo, vão brincando com aquilo sem nem parar para pensar, né? O que eu estou dando aqui? É isso, ninguém abre aquele termo, ninguém lê, mas tudo dado hoje, primeiro, ele é informação, informação é dinheiro, né? Quando você sabe, né, de alguém, de alguma coisa, isso te dá um poder, né? Sobre aquela pessoa, né, sobre aquela... Informação é poder. A gente não pode... A informação hoje é o bem mais valioso, né, Exato. do mundo. E a gente tem que entender que né, a gente está dando muitos desses dados. O que eu vou fazer? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo fala. Eu acho que primeiro a gente tem que ler. Não adianta, é o que você estava falando da política. Não adianta a gente ficar só criticando. Né? Surgiu um aplicativo novo, quero baixar, lê. Dá trabalho? Dá. Mas dá trabalho, né? Sim, faz parte do nosso... Né? Se você quer ter controle dos seus dados, minimamente, né? Você precisa ler o que você está aceitando. Tem uma outra coisa, né? Já que a gente está falando do campo da política, essa lei, na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente ainda está esperando, né, a autoridade que vai regulamentar, né, que vai regular essa lei, a autoridade, né, de dados, ela ainda não saiu do papel. Importante também sair do papel, para a gente poder ter mais controle de dados, para essa lei ser mais efetiva. Então, tem algumas coisas que já estão sendo feitas. Assim. Tudo que fala de regulação de internet é sempre muito difícil. Todos os países estão mexendo, está todo mundo tentando encontrar alguma coisa, né, que seja equilibrado, porque o risco também é muito grande. Sim, porque dá para você fazer uma coisinha aqui, mas usando uma identidade de IP de outro país, e aí fica difícil rastrear quem foi essa pessoa, né? Aí essas correntes ficam aí mostrando, tem várias dessas coisas, né? Você vê um número gigante, ou de visualizações, ou de, sei lá, e na verdade é uma coisa que você nunca nem ouviu falar, mas tá ali um número gigante. E essa coisa eles impulsionam roboticamente para depois a massa de pessoas verdadeiras darem voz e lugar àquilo. E eu achei isso muito, muito interessante. E isso toca muito no filme, fala como que isso tudo foi criado para fazer um bem para a gente, né? Para fazer a gente se conectar em qualquer lugar do mundo, para a gente conseguir estar presente, conseguir juntar, né, tecnologia. Uma pessoa descobre algo lá do outro lado do mundo, a gente já pode saber aqui agora, mas ao mesmo tempo também tem gente que usa para manipular as pessoas, e se a gente não tiver o senso próprio, a própria vontade de, bom, eu vou atrás de entender isso na história, não vamos olhar só agora, não, vamos olhar em como a gente está fazendo com a Gabi. Não vamos olhar só o que é Bolsonaro, o que é esquerda, o que é direita, o que é... Vamos entender o que aconteceu na Europa em 1900, bolinha, para entender por que as pessoas, total, o que significa, porque assim você consegue formar a sua própria maneira de pensar. Se você não for lá atrás e ver toda uma história,
você vai se basear só no que você acabou de ler. E se você olha atrás, então, o comunismo nasceu assim, o fascismo nasceu assado, a direita é assim, a esquerda é assim. Aí você consegue você mesmo pensar, a minha opinião é essa, e não, li aqui e vou. Não, e por isso é tão importante a gente ficar atento para as bolhas, né? Porque como a plataforma ela foi desenhada para deixar a gente na bolha, a gente precisa ficar muito atento, porque senão a gente só vai, primeiro, ler, ouvir e acompanhar aquilo que a gente gosta. Se você só escuta o que você lê, ouve, gosta, você não consegue ter o outro lado. Então, você não consegue ter um olhar A crítico. Gabi fala muito isso Impossível. para mim. Impossível ter um olhar crítico se você só tem um olhar, né? Assim, você precisa ter múltiplas perspectivas. Eu, contando um pouquinho o que eu faço para tentar sair da minha bolha. Porque, claro, meu algoritmo também, né? A minha plataforma também, ela tenta só trazer coisas que eu gosto e pessoas que eu gosto. Então, assim, é muito importante a gente começar a seguir pessoas diferentes, assuntos que você não gosta. Nossa, já falei muito. Uma vez eu fui muito julgada por estar seguindo pessoas que pensam diferente de mim, mas eu gostaria de seguir justamente para entender um pouco como que a pessoa, a forma de pensar, para eu formar a minha maneira de pensar, ou então conseguir uma comunicação. Eu sou muito contra esse pensamento de que quem pensa de um jeito tem que estar aqui, quem pensa do outro tem que estar aqui. Eu acho que as pessoas têm que pelo menos, ela pensa isso, por isso é o motivo dela. Não, e é isso que te É dá um isso. olhar, né? E é isso que dá um olhar crítico. Como é que eu vou ter um olhar crítico para uma informação? Como é que eu vou identificar que uma informação é fake news? Se ali é um bot? Claro que tem alguma coisa ferramental e uma coisa técnica, mas assim, como é que eu vou ter o meu próprio olhar, a minha análise sobre aquele, né? Sobre aquilo que aconteceu, sobre aquele fato, se eu só escuto um lado, se eu só vejo um lado? Então, assim, a gente precisa driblar um pouco essas bolhas, assim. E a gente tem que ficar atento, inclusive, para o que a gente, né, o que a gente chama de viés de confirmação, que é não só aquilo que o algoritmo, mas aquilo que a gente é também. A gente tem as nossas crenças, os nossos preconceitos, as nossas ideias que estão aqui com a gente. E a gente tem que fazer sempre um exercício, né? E aí, diante da informação, diante das redes sociais, esse exercício, a gente precisa ficar ainda mais atento para ele, que é, será que eu não estou compartilhando isso aqui só porque eu acredito naquilo? Será que eu não preciso trazer, né, um olhar mais crítico? As teorias da conspiração, por exemplo, que é uma coisa, né, que agora, durante a pandemia, todo mundo está falando muito, mas que também existem aí desde que o mundo é mundo, essas teorias, né? Tem gente que até hoje, né, acredita, né, tem dúvida se o homem foi para a Lua, a Terra é plana, todas essas teorias da conspiração, elas pegam exatamente esse nosso viés de confirmação, essas crenças que a gente quer. Então a gente precisa ficar muito atento tanto a essas bolhas, que é esse lugar que a gente está só entre os nossos, o que a gente gosta, mas também as nossas emoções, o nosso viés, o que a gente olha, né? O que a gente acredita. E aí a gente acaba criando uma trava. Não quero ouvir nada que está do lado de lá. Né? Tudo que vem do lado de lá não me interessa, eu não dou nenhuma verdade. Isso é horrível, até porque isso te engessa, não deixa você crescer, não deixa, né, não deixa você mudar de opinião, não deixa você entender o outro. E você cria também uma barreira, e a internet é muito fácil de criar essa barreira, porque eu não estou sentada aqui trocando uma ideia com você, né? A gente está numa tela e é muito mais fácil você criar essa barreira, que aí é a barreira do ataque, é a barreira dos haters, né? Essa barreira virtual, ela deixa as pessoas muito mais empoderadas no sentido de que, eu faço coisas que na vida real não faria. Eu xingo, né? Falo coisas horrorosas que eu não faria. Né? Então, acho que tem um lugar também da gente pensar quanto a gente não está sendo engolido aí por esses pensamentos, né? Por esse viés de confirmação e por essa desinformação, né? E esse medo, porque tem muito disso. Quando a gente, né? Isso é um medo, é uma angústia que a gente tem, então você parte para o ataque, você parte para o discurso de ódio, né? E principalmente quando o mundo está polarizado assim, está vivendo um momento de crise, de tensão, de pressão, é o momento onde as pessoas mais querem se apegar em mais coisas que vão manter elas aí para que a ansiedade não seja da vida delas, que elas estejam sempre ali olhando outros motivos, culpando outras pessoas, olhando. Eu quero uma resposta. Eu quero uma resposta para as minhas dúvidas. E aí alguém vai lá e te dá uma resposta, né? Tem muito disso. Eu quero alguma certeza. Um tempo de incerteza, alguém me dá uma certeza, né?
Pois é, gente. Assim, eu sou do pensamento de que não existe nada 100% certo e nada 100% errado. Eu acho que tudo tem o lado positivo, negativo, tudo. E a gente precisa. Eu acho que enquanto a sociedade não parar para entender isso, que ninguém é isso, né? 100%, as pessoas não vão encontrar uma união, um acordo, um amor, alguma coisa. Eu acho importante a gente estar olhando a internet agora, assim, com uma maneira de calma aí, vamos, vamos pensar, vamos ter opinião própria, vamos saber que não existe antes de você postar alguma coisa, o robô não fala assim, vamos averiguar se as suas coisas é verdadeira. Averiguando, verdadeiro, sim, falso, não. Não é, você posta o que você quiser. Se eu quiser inventar agora, oi, gente, ó, a Alana, conheci ela quando eu tinha 15 anos, ela veio aqui em casa, pegou minhas coisas, saiu e foi morar em São Paulo. Nunca mais eu vi, tô vendo agora. E aí? Se você não quiser Exato. entrar na minha onda, você não. Vai ficar todo mundo achando que você veio aqui com 15 anos, entrou na minha casa e saiu. Você é E obrigada a aí, entrar na minha onda para poder você se acabar e, com essa coisa. E aí tem uma coisa super importante, que é o que a gente fala das fontes confiáveis, né? Onde é que eu busco a minha informação, né? A liberdade de expressão ela tem que ser mantida, claro, todo mundo tem que ter, né, direito de falar, opinião, mas a gente tem que entender a diferença de opinião e de jornalismo. Muitas vezes as pessoas confundem o que é uma notícia, e aí a notícia dá trabalho, Anitta, tem processo, tem método, as pessoas acham que o jornalismo vai lá e pá, criou alguma coisa e postou. Uma coisa é o jornalismo, que tem esse processo, tem um método, tem apuração, tem contexto, a gente tenta dar contexto, você tenta ouvir vozes diferentes e tem a opinião. E a opinião, todo mundo, né, tá livre para dar, claro, né, dentro dos, né, dentro que não fira nenhum direito, né, tá todo mundo livre para poder falar. Então, acho que é importante as pessoas entenderem essa diferença também, que eu vejo muita gente confundindo, sabe? O que é opinião e do que é notícia. Você podia explicar assim pra gente, agora a gente já tá chegando aí 1 hora de live, você podia explicar assim pra gente, porque também vi no filme que tem um certo questionamento sobre essa mesma ferramenta utilizada nas eleições, nas últimas eleições da presidência aqui no Brasil. Qual é a investigação que está acontecendo? Explicar um pouco para todo mundo entender, até eu também. Ótimo, não, vou dar um contexto geral do que a gente tem de investigação de fake news no Brasil. Então, a gente tem dois lugares, né? Duas cortes que estão investigando, né, as eleições no Brasil. A primeira é o TSE, que é a Corte Eleitoral. São os juízes, eles olham, né, para o que aconteceu nas eleições. Eles estão olhando se teve disparo em massa via WhatsApp. O WhatsApp é uma plataforma muito usada, né, no Brasil. Acho que o Brasil é um dos líderes ali de uso de WhatsApp. Todas as pesquisas mostram que os brasileiros, né, acreditam no WhatsApp, se informam pelo WhatsApp, tem que ter um cuidado ainda maior, porque o WhatsApp não é uma plataforma. Então, o WhatsApp ele não tem algoritmo, ele é direto. E ele é protegido por uma criptografia. Então, tem muita discussão de, preciso saber o que a Anitta mandou para o fulano no WhatsApp. É criptografado. Então, você tem uma discussão jurídica sobre ter acesso a esse conteúdo. Não tem como verificar, por exemplo, Facebook tem um sistema de verificação, uma parceria que eles têm com agências de checagem, que checa algumas notícias para saber se é verdadeiro ou falso, e aí eles colocam isso, está mais perto do verdadeiro do que falso, tem algumas gradações. O WhatsApp foi a ferramenta usada, né, em 2018, todo mundo lembra, né, como a gente usou o WhatsApp, continua usando muito o WhatsApp, e tem indícios, né, você tem essa investigação que apura se a chapa do presidente Jair Bolsonaro usou disparos em massa, que não poderia usar, para poder mandar mensagens, né, pró-candidatura. Isso ainda está rolando agora, a gente está esperando aí, né, o ministro Barroso, o Tribunal Eleitoral está analisando esse caso. Isso gera muita tensão política, como a gente está vendo, a gente está vivendo uma crise política, mas a gente ainda está esperando, não tem nada ainda, nenhum sinal, né? A gente tem que esperar. Na outra ponta, você tem um inquérito, chamado Inquérito das Fake News, que está no Supremo. Todo mundo deve estar vendo aí, de vez em quando tem uma operação da polícia, prende algumas pessoas, faz busca e apreensão. Outro ponto importante. Então, assim, essa investigação
A própria investigação está sendo um pouco discutida, se ela é legal ou se não é, ela está sendo bastante discutida, mas ela está rolando. E a partir desses dados que estão sendo, né, capturados durante essa investigação, esses dados estão sendo remetidos para a Justiça Eleitoral, que vai pegar esses dados para poder cruzar e ver se teve, e principalmente quem é que financiou se teve disparo em massa, quem é que financiou esses disparos em massa. Então, estão tentando achar se teve uma rede, né, de empresários, né, quem é que estava financiando, né, se teve, quem é que estava financiando. Ainda está tudo rolando, mas eu acho que é super importante, inclusive, para o debate, né, da regulação, que a gente está discutindo agora, que o Congresso está discutindo. Tem uma CPMI, né, então, assim, você vê que tem vários campos da política trabalhando com esse assunto. Tem uma CPMI, que teve que parar agora os trabalhos por conta, né? Para quem não sabe, a CPMI é essa investigação que é feita dentro do Congresso, né? Aquela CPI tradicional, a gente já teve várias. Ela também está tentando investigar, né, se teve disparos em massa, quem financiou essas redes, essas organizações criminosas nas eleições de 2018. Então você vê que tem muita coisa rolando. O judiciário brasileiro está cada vez mais, né, se debruçando sobre o assunto, porque é complexo, o que a gente falou. Ninguém ainda tem uma solução. A Europa, por exemplo, trabalha com um código de conduta, por exemplo. Eles não chegaram ainda num ponto de uma legislação. Nos Estados Unidos não tem nada ainda. Não é fácil chegar numa lei que funcione, que não possa ser usada contra, né, a liberdade de expressão, contra o jornalismo, que possa censurar. Então, não é fácil. Mas eu acho que essas investigações, conforme elas vão avançando, a gente vai conseguir ter uma noção maior do que aconteceu em 2018. Né? Eu acho que a gente vai ter mais clareza do que aconteceu. Vamos aguardar. Deve vir bastante coisa aí pela frente. Eu acho que é um assunto ainda muito... embora é uma coisa que está acontecendo muito, é novo, porque é isso, é difícil de investigar. Eu acho que cabe a gente, aí é por isso aí a nossa live, não só essa, mas as lives que eu faço aí toda semana com um profissional diferente, de áreas diferentes, para a gente aprender sobre o assunto e sair da nossa bolha mesmo e buscar informação, né? Buscar ter o interesse de saber mais do que o que aparece para gente, porque a gente está aí à mercê. Mal sabemos nós como estamos à mercê. É importante, acho que a gente saber pensar com a nossa própria cabeça, saber tirar nossas próprias conclusões, além do que a gente vê na internet, porque isso realmente acaba tendo um impacto social, político, não só na vida de uma ou duas pessoas, mas às vezes em esferas globais. Milhares, exato, milhares. E o que a gente quer? A gente quer que as conversas na internet elas sejam reais, né? Acho que esse é o ponto. Então, assim, né, a gente quer ter discussão, a gente quer ter debate, claro, mas a gente quer ter debates e conversas reais. Né, orgânicas, né? Então vamos discutir na internet, é um campo sensacional, né? Reflete muito do que está rolando fora, ainda mais agora, em pandemia, que é o que a gente tem. Então essa conversa tem que ser real. Eu acho que é super importante a gente discutir, a gente assumir responsabilidade, como você falou. A gente ainda não, né? A gente ainda está meio perdido, mas a gente tem que assumir um lugar de responsabilidade também sobre os nossos dados, sobre o que a gente faz, né? Por mais difícil que seja, por mais complexo que isso tudo pareça, né? É isso, gente. Ó, lembrando que isso é crime, você usar a imagem de outra pessoa para cometer ataques racistas, qualquer tipo de preconceito, você não pode. Isso agora no Brasil cada vez mais, né? A legislação está procurando maneiras de criminalizar, de culpar essas pessoas, de buscar essas pessoas que fazem isso, que usam do nome da imagem. Então não vamos dar, somos nós quem damos o poder aí, como a Lana falou, o robô é o robô, mas quem dá voz e vida real a ele somos nós. Então vamos aproveitar esse momento para a gente tentar compartilhar coisas boas, do bem, tentar fechar os olhos e não dar continuidade a coisas que estão pregando ódio, porque é justamente isso que está levando a gente para um colapso aí. Nosso mundo tá essa loucura. Alana, a gente não pode engajar, viu? obrigada. É super importante isso. A gente não pode engajar. Tem que deixar, né? É importante a gente entender que tem que buscar denunciar nas plataformas, tem que procurar a delegacia, né? Isso tudo é super importante. A gente ficar atento. Internet não é terra sem lei.
É isso aí, gente. E já aviso aí qualquer pessoa que usou meu nome, uma imagem ou de fãs para cometer crimes, ataques racistas, já estamos buscando sim. Você também, se acontecer com você, busque sim, porque quanto mais a gente for atrás, mais medo as pessoas vão ter de fazer isso e usar aí a imagem, nome, influência das pessoas para chegar a lugares que a cometerem crimes, né? Obrigada, Lana. Oh. Você é demais, um gênio mesmo, como Obrigada! todo mundo tinha Oh, falado. prazer! Prazer, viu? Obrigadão. Obrigada, Muito gente. Boa obrigada. noite, Gente, viu? segue aí o Instagram dela, que ela tá sempre esclarecendo coisas sobre fake news, as coisas que aparecem, né? E dando também essas informações sobre a internet. Boa, boa. Obrigada, viu? Obrigada, Anitta. Tchau, tchau, Vou gente. deixar a live salva aqui. Beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Tchau.